se eu entendi direito, porque tá saindo fumaça aqui da minha cabeça. É mesmo? Bugou? Tá, tô ficando confuso. Explica, seja bem-vindo. Eu entendi direito. Quantos titulares do Fortaleza na goleada contra o Bahia, Elton? 4 titulares. O João Ricardo, que normalmente joga todos os jogos, né? O Lucero, que também jogou na referência. O Hércules, né, que começou como titular. Aliás, o Fortaleza colocou um meio-campo bem reforçado para enfrentar o Bahia, para anular os 4 jogadores de meio-campo do Bahia, né? Então o Vojvoda fez essa mudança. E aí a gente pode olhar que na defesa o Brites é titular, acaba saindo também. O Vojvoda, ele muda muito a equipe, no lado esquerdo também, né? O Felipe Jonathan, porque o Bruno Pacheco é um jogador que está se recuperando de lesão. O Fortaleza, ele tem 14, 15 titulares, Abel. Exato. É muito difícil a gente dizer o time que vai enfrentar o Corinthians. Por isso a gente fala até de time misto, né? Poderia se colocar que é um time titular, porque contra o Atlético Paranaense ele também poupou e conseguiu um ponto importante fora de casa. Eu te perguntei, porque é óbvio, você colocar só 4 titulares é diferente de você tirar o time inteiro. Tudo bem, mas mesmo assim, são só 4. Eu não vi ninguém nem insinuando. Ué, o Fortaleza vai largar o Brasileiro? Será que é porque o Fortaleza ganhou? É porque ganhou, né? Porque o Fortaleza, como acabou de dizer o Elton Serra... Tem planejamento? Olha, é um time que gira muito o seu elenco. Gira muito. E o Bahia teve um péssimo E é o comportamento. certo, girar o elenco. Bom também a gente pontual. Péssimo comportamento do Bahia no Castelão. Não, mas tudo bem. Sim. Isso não tira nada do mérito do Fortaleza. Mas Pode você seguir. olha, e a gente tem exaltado isso aqui sempre. Porque o Fortaleza, ele tem uma distância entre o titular e o reserva pequena. Às vezes são jogadores do mesmo nível. É questão de você fazer uma escolha, uma opção. Não, concordo. Ah, concordo. Pensei que você discordava. Uma questão de opção. E ao longo da temporada, esses caras jogam, até porque o Fortaleza tem até um número maior de jogos na temporada do que o Flamengo. Ah, bom. Esses caras jogam muito. Jogam, que eu digo, em quantidade. Estão sempre sendo usados. Porque é um planejamento do Fortaleza para rodar o time. Ah, bom. Então você tem trocas constantes de 3, 4, às vezes 5 jogadores de uma partida para outra. Isso você vai aí. ver, recentemente jogou lá empatou com o Atlético Paranaense semana passada. Era um time, e você olha para o time, é forte o time em campo. Como fez ontem, sábado de novo contra o Bahia. Ele troca muita gente, mas tem sempre ali uma base. E gente com características similares. Então você não queira vir comparar o que a gente falou do Flamengo com o que a gente falou do Fortaleza. Porque o Fortaleza tem um planejamento para fazer isso. Não costuma acontecer. Porque a comissão Mas você me convenceu técnica é nessa. do riscado, conhece do riscado. Me convenceu. Mas tem outra coisa também que me deixou... Não foi só isso. O que te deixou? Eu vi o André Donk, principalmente, falando que acredita muito, que o Fortaleza... Deixa eu tentar refrescar minha memória. Raciocinar. Quanto foi o jogo lá? 2-0 Corinthians. A vantagem do Corinthians... Essa possibilidade toda do Fortaleza virar... tem. Quantas derrotas teve o Corinthians na Neoquímica Arena? Já que falamos muito aqui... Tem muito empate. Quantas derrotas na Neoquímica e por 2 gols de Brasileirão diferença só perdeu pro nessa Botafogo. temporada? Brasileiro, uma para o Botafogo. Mas na Copa do Brasil, recentemente, perde um jogo com o Bragantino, que vai para pênalti. Sul-Americana. Onde o Corinthians também tinha vantagem. Se o Bragantino, que é um time inferior ao do Perdeu Fortaleza... em coisa de 20 minutos, né? Então, eu acho que o sucesso do Você Corinthians... vê essa possibilidade toda de virada do Lion? Talvez não toda, mas eu vejo uma possibilidade palpável de virada de um time que tem se comportado melhor que o próprio Corinthians ao longo da Foi temporada. 2-0 lá. A vantagem é matemática, Abel. Eu acho que o sucesso do Corinthians passará, inclusive, pelo respeito e pela consciência bola que do o Corinthians está Fortaleza jogando? pode fazer. O Fortaleza pode fazer essa diferença contra o Corinthians. Você citou uma derrota contra o Bragantino. De lá para cá, o futebol do Corinthians melhorou muito, hein? Sim, e o do Fortaleza não se repetirá, não se enganem. Aquela derrota em Fortaleza foi uma exceção. Aquele futebol que o Fortaleza mostrou não é o futebol do Fortaleza. Aquilo aparece de vez em quando. Apareceu no jogo com o Cuiabá, que virou 4-0, e nesse jogo com o Corinthians. Foi muito pontual. Eu tenho certeza que você quer acrescentar. Naquele jogo contra o Corinthians na ida, não tinha Marinho com seu mini-míssel afiado. Eu nem sei Se a esperança é o Marinho... Calma. Ele jogou mal contra o Bahia? Eu, às vezes me descontrola um pouco. Eugênio está com o dedo levantado. Estou tendo um péssimo comportamento, eu admito. Vai você, Eugênio. Se quiser ter Não, preferência. seu comportamento está ótimo. Vai você. Eu só peço vênia para discordar do professor em relação ao que ele disse que a vantagem é matemática. Para mim, ela é muito mais do que matemática. Ela é uma vantagem psicológica.
Mas o Fortaleza está em depressão? Também? Não, mas o Corinthians está em euforia. Opa! É um estado sim. de Cuidado com a confiança. euforia. Isso aí. Não, mas é um estado... requer Então eu vou cuidados. recolocar, professor. Vai. O Corinthians está com muita confiança. Pronto, igual a Fieira. E isso muda num passado recente, quando o Corinthians começa a vencer, por exemplo, vencer o Flamengo. Aquele jogo, para mim, foi fundamental. Por quê? Porque ele mostra para a torcida que tem de onde tirar futebol. Tem potencial. Se você puder. Olha aqui Entendeu? atrás de você, Eugênio. Faz assim, faz assim. Mas não estou colocando nem o... Faz aí, Memphis Eu não Depay. estou colocando nem o Memphis Depay na história, não, porque ele ainda não está pronto para fazer a diferença. Já quase fez Mas um eu gol, estou colocando o futebol que o Corinthians começou a jogar, Verdade. especialmente a partir do jogo com o Flamengo. Eugênio, Oi. Fala, Donk. desculpa te interromper, até só pegar até um gancho do que você falou dessa melhora do Corinthians técnica, acho que tática também. E essa semana diz muito sobre isso. A formação com 3 volantes deu muito certo no Corinthians, né? Tanto no jogo contra o Atlético Goianiense, até com o Coronado entrando um pouco mais recuado. Não acho que seja um cenário para o jogo contra o Fortaleza, mas é um time que encontrou diferentes formas de jogar, de um técnico que não é preso a uma tática. A gente falava antes da questão dos 3 zagueiros, mas agora dos 3 volantes. Então acho que é um Corinthians que acaba somando muitos pontos, além da questão da técnica dos jogadores. Então, estou muito de acordo contigo, acho que tem muitos elementos que agregaram o Corinthians nas últimas semanas. E esse Então jogo vamos- tem um contexto particular que a gente não pode descolar, Eugênio. Ok, o Marinho foi bem contra o Bahia, mas o Corinthians não tem um Cuesta na zaga. É isso. Tanto que o Rogério Ceni, inclusive, tirou o Arrebentou. Cuesta no intervalo para Arrebentou. colocar o Rezende, né? Então, eu acho que o contexto do jogo Tá é o tirando o seguinte... mérito do Marinho? O Corinthians... não, vamos lá. O Marinho, para mim, não vai ser titular. É um jogador que Mas é pode importante tirar, nesse time, mas não Melhor vai ser não. titular. O Vojvoda é um técnico que se adapta muito ao que o adversário oferece. E esse jogo contra o Corinthians, o Fortaleza contra o Bahia, teve menos a bola. É natural que isso acontecesse, porque era um time diferente, foi um time montado para fechar o meio-campo, e o Bahia teve muito mais a bola, mas o Marinho, em 2 jogadas individuais, poderia ter feito 3 gols, inclusive, do mesmo jeito. Quando estava 0-0, acabou batendo para fora, trazendo para a perna esquerda. Mas o cenário que ele vai enfrentar aqui na Neoquímica Arena é muito diferente. Não é um Corinthians que vai precisar ter a bola o tempo inteiro. Tem uma vantagem de 2-0 e o Fortaleza vai ter que ter mais a bola. O meio-campo vai ser diferente, não vai ser um meio-campo fortalecido com 4 jogadores. O Pochettino vai ser titular. O Pochettino fez um gol no segundo tempo, mas entrou no segundo tempo. Vai ser um time que vai tentar trabalhar mais essa bola para abrir a defesa do Corinthians, e o Fortaleza se sente mais confortável. A gente discutiu isso semana passada. É um time que gosta da bola também, mas é um time que se sente muito mais confortável tendo campo para atacar. Não vai ter isso aqui, provavelmente não. Não teve, inclusive, em Fortaleza. Aproveitou as poucas oportunidades que teve o Corinthians, porque foi um time também que fechou muito mais o meio-campo. Fortaleceu ali com 2 jogadores fechando. O Bitão fez um bom jogo, inclusive, fazendo a função de primeiro volante. Eu acho que o cenário aqui vai ser bem parecido, viu, Abel? Por isso, não vai ser esse jogo que foi contra o Bahia, que o Bahia está acostumado a jogar com a bola dentro e fora de casa. O Corinthians se sente confortável, mesmo jogando em casa, recuado e com uma vantagem de 2 gols, certamente vai jogar dessa forma. Eu só acho que- 70% Eu quero dizer o de seguinte, chance de classificação o que o pro Elton Corinthians, falou, 30 tô pro assinando Fortaleza. embaixo. Pronto. eu só Assina acho embaixo. que Tá bom? 70-30, tá bom? você tem hoje uma vantagem E pode colocar a matemática, Juba também, que como ficou disse o olhando. professor. Eu acho que tem a vantagem psicológica e tem uma vantagem técnica, porque no jogo de ida o Corinthians foi melhor o jogo inteiro. Podia ter A feito minha mais leitura gol. do jogo, ele foi melhor. Tempo, principalmente. Pra mim, principalmente, mas foi melhor no jogo. O Corinthians, ele foi pro jogo para jogar. Ele não foi para, não, vou esperar, vou segurar. É claro que tem hora que você dá um pouco mais a bola, você recua, mas ele não foi pro jogo acanhado. Ele foi pro jogo com personalidade. Eu sou o Corinthians, eu sou grande e vou jogar. E eu acho que ele vai fazer isso de novo. Agora, a questão para mim passa. O Ramon Dias vai repetir a escalação de semana passada? Porque eu acho justo que ele dê a titularidade para o Coronado. O Coronado foi o dono do jogo, para mim, lá em Fortaleza. E quando entrou sábado, entrou bem, professor. Deu Mudou, assistência. Não, mas Só um espera momentinho. pouquinho. Se o parâmetro fosse o primeiro jogo, o Pikachu não vai jogar. Vou O agradecer parâmetro não os vai ser o amigos. primeiro jogo só. Mas já? Elton Serra e André Donk, muito obrigado. Bom Faltou só a trabalho aguinha de por coco aí. ali. Faltou a aguinha de coco, mas daqui a pouco eles vão tomar água de coco, porque tá calor também lá. Obrigado, amigos. Bom trabalho. Tá mesmo. Valeu, Valeu, parceiros. companheiro. Abraço. Voltando aqui, então. Coronado titular, é isso?
Eu acho que ele merece, né? Merecer. Ele merece. Está fazendo por onde? Até porque no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, o Bidon não funcionou tão bem quanto funcionou em Fortaleza. Pô, mas então o cara, é uma possibilidade. o cara vai mais ou menos um jogo, não joga bem. Vocês já tiram? É o Vocês estão Coronado demais, junto hein? com o Garro? Pode ser. Deixa eu Porque lembrar lá uma jogou coisa. no lugar do Garro. Só começam 11, tá? Sim, Você por quer isso- pôr o Coronado, você vai tirar quem? Ah, O que porque ele tá falando? realmente- Porque lá o Garro não foi titular, foi o Coronado jogando na função, como enganche. Por trás isso dos é dois ruim. atacantes. Você gosta, Essa né? é na quinta-feira, não gasta antes. Peraí, não Após ter saído em desvantagem no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza volta a enfrentar o Corinthians para o duelo decisivo. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 24, às 21h30, na Neoquímica Arena. Para reverter o placar, o tricolor conta com um bom retrospecto como visitante na competição, tendo sofrido apenas 3 derrotas,